Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Irmão, deixa eu falar com você algo muito importante, algo que tem me incomodado, vou ser sincero com você, me incomodado e me preocupado. É lógico que eu tenho a certeza da salvação, e você deve carregar essa certeza da salvação também. Mas examinando as Escrituras, nós conseguimos perceber que algumas coisas nós temos que consertar. Para quê, pastor? Para não perder, para não abortar a salvação. Por quê, pastor? Porque tem algumas pessoas que naufragam, tem algumas pessoas que abortam a salvação, e nós temos que tomar cuidado para não acontecer isso conosco. Eu estava observando Lucas 10, 19, e o Senhor Deus, Ele me mostrou uma coisa importante. O Senhor Deus me mostrou isso quando eu tinha 18 anos. 18 anos. Eu não vou contar a história de novo para você, eu já contei a história. Eu estava numa sexta-feira, à tarde inclusive era, e eu estava no culto, e eu me lembro que acabou o culto, não tinha nenhum obreiro na igreja, os obreiros eles estavam lá com os seus afazeres. Aí eu estou sentado esperando meu primo, Márcio, o nome dele, estou sentado, ali onde está aquela minha irmã de verde ali, ó. Eu estava sentado exatamente naquela posição ali, e vem alguém, toca no meu ombro, alguém por trás toca no meu ombro, pastor, pode fazer uma oração para mim? Quando falou pastor, eu já enchi o peito, falei, pois não. Não era pastor nada, eu estava na igreja há 2 meses. Mas é aquele negócio, irmão, nós temos que ter um entendimento. O Senhor Jesus aí falou, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós não podemos ser aquele tipo de gente que não tem ouvido para ouvir. Não, Deus falou comigo, eu vou fazer. Deus falou para não fazer, eu não vou fazer. Ou seja, eu tenho que ser aquela pessoa que tem ouvidos para ouvir. E eu ficava vendo como o meu pastor fazia. Então a mulher pediu, falei, fecha os olhos, põe a mão no coração, coloquei a mão na cabeça dela, falei, demônio que está escondido nessa vida, pula para fora em nome de Jesus. Manifestou o demônio. E aí, manifestou um demônio escandaloso, acho que devia ser demônio do escândalo. Manifestou um demônio escandaloso. Aí saiu o obreiro de tudo quanto é lugar. Saiu o obreiro de tudo quanto é lugar. Como eu falei, estava fazendo os afazeres, porque o normal de um obreiro, acabou o culto, tem aquele obreiro que vai lá dar uma checada no banheiro, para ver se está tudo certo para o próximo culto, tem aquele que passa um pano na cadeira que sujou, aquele que passa uma vassoura, ou seja, aquele que deixa a casa do pai em ordem para o próximo culto. Amém? Então, o que acontece? Assim é o normal de se fazer. Aí, apareceu tal, inclusive, meu primo. O que você está fazendo? Eu falei, estou mandando o demônio embora, porque eu aprendi com o pastor, que aquele que crê em meu nome expulsaria os demônios. Eu creio, falei, então eu posso expulsar também. Ele falou, não, você não pode, você não é batizado no Espírito Santo. Bom, ele não tinha condição de saber se eu era ou se eu não era batizado no Espírito Santo, apesar de eu garantir para você que eu não era ainda. Mas ele não tinha condições para saber disso. E ele, manda embora logo. Eu peguei, mandei embora o demônio. Fiquei muito triste. Por quê? Porque ele falou para mim que eu não podia. Só que aquele negócio, você não tem que ficar na palavra de ninguém. A palavra de Deus diz que você pode, então você pode. Mas é que me falaram, não interessa o que te falaram, interessa o que Jesus te falou. Tem muitas pessoas se perdendo nesse negócio, de ficar na palavra dos outros. Não importa o que alguém acha de mim, não importa o que alguém acha de você, o que importa é o que Jesus acha de mim, o que importa é o que Jesus acha de você. E eu já tenho falado, e você guarda e crava isso no seu coração. Você é o que a Bíblia diz que você é, e não aquilo que alguém diz que você é. Você está compreendendo? É esse negócio de dar mais crédito à palavra dos outros do que à palavra de Deus. Dá mais crédito à palavra do demônio do que à palavra de Deus. Eu tenho que dar crédito à palavra de Deus. Dá mais crédito aos meus sentimentos do que à palavra de Deus. Não, eu tenho que dar crédito a ela. Se ele diz que aquele que crê em nome dele expulsaria demônios, quem é que pode me impedir? A Bíblia diz que, em uma certa ocasião, alguns discípulos chegaram diante de Jesus e falaram, Senhor, encontramos uma pessoa aí expulsando o demônio em teu nome e o proibimos. Jesus falou, vocês fizeram mal. Porque aquele que é por nós, não é contra nós. Fizeram mal. Por quê? Qualquer um pode expulsar demônio. Só por quê? Porque expulsar demônio é uma coisa tão importante assim como alguém pensa, não, irmão. O Senhor Deus, Ele me ensinou isso logo de cedo. Eu fiquei triste, eu não quis nem mais ir na igreja.
de tão triste que eu fiquei. E passou uma semana, olha lá, Lucas 9:49, ó. E respondendo, João disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, e lhe proibimos, porque não te segue conosco. Ah, irmão, só porque a pessoa, ela não vive do jeito que eu vivo, porque ela não vive do jeito que eu acho que ela tem que viver. Irmão, nós temos que parar com esse negócio. Parar com esse negócio de querer que as pessoas sejam como nós achamos que elas têm que ser. Eu não tenho que ser como você acha que eu tenho que ser. Você não tem que ser como eu acho que você tem que ser. Você tem que ser como Jesus disse. Você tem que ser como a palavra diz. Eu tenho que ser como a palavra diz. Olha o que o Senhor Jesus falou para ele, ó. Segue. E Jesus lhe disse: não os proibais, porque quem não é contra nós, é por nós. Pedro, você está de brincadeira, João? Você não viu não que ele está junto conosco? Você não viu que ele está do mesmo lado que a gente? Por quê? Porque se ele não tivesse, ele não estaria. Ele não teria essa autoridade que ele está tendo. Esse poder veio do Pai. Essa autoridade veio do Pai. Você não devia ter proibido. Quem não é contra nós é por nós. Ele não está contra, ele está a favor. Ele está no reino dos céus aqui combatendo o reino das trevas. Você não pode atrapalhar, não pode impedir. Meu primo não deveria ter me impedido. Aquilo quase me atrapalhou. Eu não queria mais saber de ir na igreja, já falei para você. Minha tia era uma negrona grandona, e ela viu que eu não fui, porque eu ia quarta-feira na igreja, eu ia sexta-feira na igreja, eu ia domingo na igreja. E ela viu que aquela semana toda eu não fui. Eu não fui nem no domingo, porque isso aconteceu numa sexta, eu não fui nem no domingo, eu não fui na quarta, e quando foi na quinta-feira, ela falou: amanhã vai ter uma vigília na igreja, e você vai. Eu falei: não vou não quero saber mais. Ela falou: você vai. Eu falei: eu não vou não. Ela levantou e falou: você vai. Eu falei: eu vou. Grandona, um tapa que ela me desse, ela me virava do avesso. Eu falei: eu vou. E fui. Irmão, e aí veio Lucas 10:19, que eu já te falei. Coloca para mim lá. Lucas 10:19. O pastor chamou todo mundo na frente, mas parecia que não tinha ninguém, parecia que só tinha eu. E ele falou isso aqui para mim, ó: eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Primeira coisa que você tem que entender, isso aqui é uma linguagem figurada. Não é para você olhar para uma cobra, para o escorpião e falar: ah, pai. Não é isso que ele está falando. Isso aqui é uma linguagem figurada. Ele está falando que você tem autoridade e poder sobre aqueles demônios que se dizem os mais poderosos, aqueles que se dizem maiores. Por quê, pastor? Porque o nome de Jesus é maior. E você, quando vai, você vai em nome de Jesus. Você está compreendendo? Então ele está dizendo: você tem poder sobre eles. E mais, eles não podem fazer nada contra você. Eles não podem causar mal algum a você. Na minha carreira eu já cansei de ver isso. Eu faço uma oração para alguém, a pessoa passa mal. O que foi? Pastor, eu pensei na minha filha. Não, a tua filha pode até ter um problema, mas se você passou mal, porque o demônio está com você. E agora é aquele negócio: se eu fosse pensar, se eu fosse passar mal por cada pessoa que eu penso, por cada pessoa que eu oro, é aquilo que eu falei para vocês. Eu ia andar assim, ó. Não vou passar mal. Por quê? Porque ele não tem poder contra mim. Eu fui lá em nome de Jesus. Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Ou seja, e toda a força do inimigo, vírgula, e nada vos fará, não faz. Não precisa ficar preocupada. Eu mandei o irmão embora e agora, será que vai acontecer? Não, você não precisa ficar preocupado. Ele não tem poder. E se por um acaso, porque ele não respeita a palavra, se por um acaso ele se levantar contra você, alto lá. Eu tenho poder para pisar sobre as suas forças e você não pode fazer nada contra mim, porque essa é a palavra de Deus. Senhor Deus, eu estou reivindicando essa palavra, tem que acontecer conforme está escrito. Mal, vai embora. Você não tem direito não, em nome de Jesus. Amém? Você tem que reivindicar seu direito. Mas o que eu quero que você veja aqui é outra coisa. 20. Mas não vos alegreis, porque vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Significa o quê, pastor? Significa que Deus tem um livro, que é chamado do livro da vida. Significa que o meu nome, o teu nome, tem que estar escrito nesse livro. É isso que é importante. É isso que é importante. Coloca isso dentro de você. Entenda.
No momento que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você aceitou. Jesus te representou, Ele me representou, Ele nos representou. Então eu aceitei essa representação que Ele fez em meu nome. Ele me representou. Então significa o quê? Ele levou sobre Ele as minhas dores, as minhas enfermidades. O castigo que eu tinha que sofrer, ou seja, o castigo que me traz a paz, Ele sofreu. Tinha um castigo que eu tinha que sofrer, Ele sofreu. Você está compreendendo? Sim ou não? Deus ia me mandar para o inferno. Deus, pastor, Deus. Essa condenação, ela veio de Deus. O ser humano pecou contra Deus e o castigo veio de Deus. O homem fica condenado eternamente no inferno. Mas Deus nos amou de tal maneira que Ele enviou Jesus, o verbo que se tornou carne, para que o verbo me representasse. Ele representou a mim, Antônio Borges da Silva Júnior. Eu, Antônio Borges da Silva Júnior, nasci para ir para o inferno. Que é isso, pastor? Exatamente. Eu nasci condenado, nasci para ir para o inferno. Mas Jesus veio e falou: pai, eu vou representar o Antônio Júnior. Eu vou para o inferno no lugar dele. Eu vou sofrer no lugar dele. Eu vou ser castigado no lugar dele. O meu corpo vai enfermar no lugar do corpo do Antônio Júnior. O Antônio Júnior não tem conta nenhuma para pagar, estou pagando tudo. E a partir de agora, pai, por meio de mim, o Antônio Júnior se tornou amigo do Senhor de novo. Ele foi vivificado, voltou a viver. Ele não está mais morto para o Senhor. Foi o que aconteceu. Quando eu aceitei Jesus, foi o que aconteceu com você quando você aceitou Jesus. Então quer dizer, pastor, que eu estou salvo. Tá. Nessa hora o teu nome foi escrito no livro da vida. Sem dúvida alguma. Só que tem um porém. Eu tenho que preservar o meu nome no livro da vida. Está ali a minha esposa, Marilda Quartieri Borges da Silva. Eu casei com ela no dia 12 de dezembro de 1900 e lá vai pancada. Daquele dia em diante, ela se tornou minha esposa. Ela tem o direito de minha esposa. Ela está no lugar de minha esposa. E nada vai tirar esse direito, nada vai tirar esse lugar dela, a não ser que ela me traia. Aí ela vai perder o direito de ser a minha esposa. Se ela nunca me trair, ela nunca vai perder esse direito. Se eu nunca trair ela, eu nunca vou perder esse direito de ser marido dela. Se eu traio, eu perco esse direito. Está compreendendo o que eu estou falando? É a mesma coisa. Aceitou Jesus? Você adquiriu por meio de Cristo o direito de estar unido a Deus. Você recebeu por meio de Cristo o direito de ter o nome escrito no livro da vida. Você recebeu por meio de Cristo o direito de estar livre da condenação eterna. Mas, repito, ela tem que preservar o direito de ser minha esposa. Eu tenho que preservar o direito de ser marido dela. Eu tenho que preservar o direito de permanecer com o nome escrito no livro da vida. E isso depende da minha caminhada, depende do meu comportamento, depende da minha atitude. Lá em Apocalipse, tem uma lista de pessoas que ficarão fora do reino de Jesus. É coisa séria, não é brincadeira. Então eu tenho que prestar atenção no meu comportamento, na minha maneira de viver. Porque se a minha maneira de viver, se o meu comportamento se enquadrar em qualquer uma daquelas situações ali, eu vou ficar fora. E eu tenho que tomar cuidado com isso. Lá, daqui a pouquinho eu vou ver, está lá em Apocalipse, daqui a pouquinho eu vou ver. Lá, em Daniel capítulo 12, versículo 1, está escrito dessa maneira, quer ver? Ó? Daniel capítulo 12, linguagem de hoje agora eu quero. Daniel capítulo 12, versículo 1, ó. E o anjo continuou dizendo, nesse tempo, deixa eu explicar aqui para você entender melhor. Existem os últimos dias e existem os últimos tempos. Nós já estamos nos últimos tempos, mas não chegamos aos últimos dias. Isso se refere a quê, pastor? Aos últimos dias. Está compreendendo? Quando Jesus veio, de Jesus para cá, já são os últimos tempos. Agora, os últimos dias ainda não.
Ainda não chegamos nos últimos dias. Só para você entender a diferença de uma coisa e de outra. E o anjo continuou dizendo: neste tempo aparecerá o anjo Miguel, o protetor do povo de Deus. Será um tempo de grandes dificuldades, como nunca aconteceu desde que as nações existem. Ponto final. Então serão dias terríveis, né, pastor? Serão dias terríveis. Serão dias terríveis. Serão dias dos sete cavaleiros do Apocalipse. Serão dias que se abrirão os selos. Serão dias terríveis, 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 terríveis. Mas, todavia, preste atenção nisso aqui, você tem que estar nesse grupo. Eu tenho que estar nesse grupo. Mas, nesse tempo, serão salvos todos os do povo de Deus. Significa que tem gente do povo de Deus que não vai ser salvo. Essa que é a minha preocupação. Gente do povo de Deus. Do povo de Deus que tiverem o seu nome escrito no livro, só vai ser salvo do povo de Deus aquele cujo nome estiver escrito no livro. Eu sou do povo de Deus, mas por alguma razão, por algum comportamento, por alguma atitude minha, por alguma maneira minha de viver, o meu nome foi apagado do livro. Eu sou de Deus, eu não deixei de ser de Deus, mas perdi o direito de ter o nome no livro. E é isso que não pode acontecer. Tem pessoa que é de Deus, mas quem mora dentro dela é um demônio da ira, é um demônio da rebeldia, é um demônio do ódio, é um demônio da fofoca. Ela é de Deus. É um demônio da miséria. Lembra daquela mulher, filha de Abraão? O Senhor Jesus foi libertar ela. Há 18 anos ela estava presa por um demônio de enfermidade. Ela não podia, ela andava curvada, não podia se levantar. Há 18 anos ela estava presa por um demônio de enfermidade. Ela era de Deus. Ninguém está dizendo que não é de Deus. Ninguém está dizendo que não é de Deus. Mas ela está presa por um demônio. E tem gente que está presa por um demônio de condenação. Por causa de quê, pastor? Por causa da maneira que vive. Vamos ver lá Apocalipse? Olha a mulher lá, está em Lucas 13,16. Agora está aqui uma descendente de Abraão. Significa o quê? Povo de Deus. Descendência de Abraão é povo de Deus. A descendente de Abraão, que Satanás prendeu durante 18 anos. Prendeu durante 18 anos. 18 anos de Deus, estava presa numa prisão de enfermidade. Tem gente que é de Deus, não tem discussão quanto a isso. Pastor, eu sou uma mulher de Deus, não tem discussão quanto a isso. Pastor, eu sou um homem de Deus, não tem discussão quanto a isso. Só que está preso, está presa. E se morrer preso, presa, vai ficar condenado eternamente. Vai ficar condenado eternamente. É muito sério. Vamos ver lá Apocalipse? Ficarão de fora? Olha lá, 22:14. Preste atenção nisso aqui, você guarda isso aqui no seu coração. Felizes as pessoas que lavam as suas roupas, pois assim terão o direito de comer do fruto da árvore da vida e entrar na cidade pelos seus portões. Coloca na Nova Almeida atualizada essa mesma 14 aí, Nova Almeida atualizada. N-A-A, isso. Bem-aventurado ou felizes aqueles que lavam suas vestes, para que tenham o direito da árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Coloca na NVI. Bem-aventurado os que lavam suas vestes, assim têm direito da árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Coloca agora na tradicional. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras do sangue do Cordeiro, para que tenham o direito da árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Nessa mesma linguagem, 15. Ficarão de fora os cães. Quando eu li isso aqui, quando eu era pequeno, ficarão de fora os cães, eu pensava no cachorro. Eu lembro que a minha tia falava assim, não dá pão para ele, menino. Porque às vezes eu dava pão para o cachorro. Não dá pão para ele, é pecado. Por quê? Porque os cães não vão entrar no céu. Aí eu pensava comigo, tadinho, vão para o inferno, deixa eu dar. E que eu dava mesmo. Eu ficava com dó que eles iam para o inferno e dava mesmo. Mas não é linguagem figurada. Quem são os cães, pastor? São aqueles que são reincidentes no pecado.
Está compreendendo? A Bíblia diz que como o cão volta ao vômito, assim é aquele que volta ao pecado. Então é aquela pessoa que ela, né? Sabe o que é looping? Ou seja, ela não sai daquela situação ali. Ela está sempre cometendo aquele mesmo erro. Ela comete, oh Deus, perdão, Deus. Dali a pouco está lá de novo, o mesmo erro. Oh Deus, perdão, Deus. São os cães. Vai ficar de fora. Errar é normal, gente. Se você perguntar para mim, o senhor nunca errou, pastor? Nunca pecou, pastor? Mas só que toda vez que cometi um erro, cometi um pecado, eu fiz o que João 1,9 manda. O que está escrito em João 1,9? O que está escrito em João 1,9? Nessa linguagem mesmo. 1 João 1,9. Se confessamos, está vinculado, está condicionado. É condição. A confissão é condição para ser perdoado. Às vezes a pessoa fala, a pessoa se arrepender. O arrependimento, ele perde a sua eficácia, se não houver confissão. Eu pequei contra a minha mulher. Puxa, me arrependi muito de ter pecado contra ela. Que dor no meu coração. Confessei? Não tive coragem. Você está em pecado ainda. Não, mas eu já me arrependi. Está em pecado ainda. Está em pecado ainda. O arrependimento, ele é maravilhoso. E vai ter um papel muito importante se houver a confissão. Se não houver a confissão, perde eficácia. Está condicionado. Se, é condição. Está condicionado. Confessamos os nossos pecados. Tem que confessar. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda. Então, confessou, acabou. Pequei contra Deus, é só entre eu e ele. Pequei contra Deus e contra a minha mulher, é entre eu e ele, e entre eu e a minha mulher. Tem que conversar, tem que falar, pastor, tem que abrir o jogo. Mas se eu contar, pastor, ela vai me largar. Você devia ter pensado nisso antes. Você foi homem para pecar, não foi? Seja homem, rapaz, agora para confessar, ué. Deixou de ser homem agora? Não, seja homem para confessar. Você não foi mulher para pecar? Não teve coragem? Seja mulher para confessar agora, ué. Por quê, pastor? Senão você não vai perder o marido só. Você vai perder a salvação. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa. Confessa e deixa. Não pode ser cão, não. O cão está de fora, vai ficar de fora. Confessa e deixa o pecado. Esse alcança a misericórdia. Não adianta eu confessar e continuar. Eu tenho que confessar e deixar. Aí eu vou alcançar a misericórdia. Porque, pastor, porque senão eu não vou. Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Tem que confessar e tem que deixar. Lembrei do missionário Soares agora. Uma vez eu vi ele contando uma história de um cidadão chamado João. E o cidadão, ele todo mês, ele ia lá e roubava um fardo de feno do fazendeiro do lado dele, lá, o Joaquim. E aí ele ouviu dizer que era pecado. Então ele chegou para Deus e falou, Deus, o negócio é o seguinte, eu vim aqui confessar. Eu roubei 22 fardos de feno do Joaquim. Eu tenho que confessar. E eu quero pedir perdão. Aí ele ia saindo, voltou. Ia saindo já para ir embora. Voltou, dobrou o joelho e falou, Deus, faz o seguinte, perdoa mais que eu estou indo roubar agora 23, tá? Não, irmão, não vale. Não vale. Confessar e deixar. Amém? Aí eu alcanço misericórdia, senão eu não vou alcançar misericórdia. Volta lá em Apocalipse, não pode ser cão, hein? Entendeu o que é cão agora? É aquele que é reincidente. É aquele que vai, toda hora está indo lá. Não, errei, ué. Errei. Falhei, eu vou fazer o quê? Não dá para ficar se escondendo do pecado, não, ficar se encobrindo o pecado, não. Você vai ficar longe de Deus. Não devia ter feito? Não devia, mas fiz, cara. Sou já homem, assume e acabou. Arca com as consequências dos seus atos e pronto. Mas pelo menos o seguinte, você não vai ser condenado eternamente, porque senão você vai ser condenado eternamente. Não, já fui salvo, pastor, mas não existe isso, salvo para sempre, gente. Da mesma maneira que eu fui salvo, se eu não preservar a minha salvação, se eu não cuidar dela, eu perco. Cuida daquilo que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Está compreendendo? Sim ou não? E ficarão de fora os cães
Cuidado, hein? Não seja um cão. Os feiticeiros. Ô pastor, eu não mexo com feitiçaria, com bruxaria, não. Irmão, com tristeza eu digo para você, ó, as igrejas estão assim, ó, de crentes feiticeiros. Que isso, pastor? É verdade. Por quê, pastor? Porque a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Não há diferença entre uma pessoa rebelde com aquela que vai lá na encruzilhada e acende lá uma vela e invoca um espírito lá. Não tem diferença, pastor, não tem diferença alguma. Aos olhos de Deus é a mesma coisa. A feitiçaria, a rebeldia é como um pecado de feitiçaria. Irmão, e às vezes nós somos rebeldes à orientação da palavra de Deus. Ó. 1 Samuel 15, 23. Ó. Por que rebelião? Rebeldia é pecado de feitiçaria. E o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejais rei. É muito sério. Não pode ser rebelde. Tem pessoa que, irmão, ela é inflexível. Você fala com ela, ela não atende, ela não tem ouvidos para ouvir. E confunde muitas vezes o homem com Deus. Ela não conseguiu entender. Samuel, quando falou com Saul, porque esse aqui foi um juízo que foi baixado sobre Saul. Samuel, quando falou com Saul, ele não falava dele mesmo, ele falava do próprio Deus. E as pessoas às vezes confundem o homem com Deus. Deus está dando recado, ela acha que é o pastor, ela acha que é o homem, e ela é rebelde à voz do Senhor. E aí, pastor? Vai ficar de fora. Volta lá. Senão vai esticar demais a mensagem. Ficarão de fora os cães feiticeiros. Não seja feiticeiro. Não seja. Não seja. Se você é uma pessoa orgulhosa, chega diante de Deus e fala, Deus, me quebranta. Me liberta do orgulho. Eu não quero ser orgulhosa. A tua palavra diz que aquele que não se inclina a serviço, não se dobra, vai ser destruído de repente. Eu não quero ser destruído de repente. Me ajuda, me dá a graça de ser quebrantado diante do Senhor. A tua palavra mostra que os humilhados serão exaltados. Eu não quero humilhar ninguém. Não quero ser humilhado. Mas se por um acaso, por alguma razão eu for humilhado, Deus me dê a graça de aceitar a humilhação para ser exaltado pelo Senhor. E não agir conforme a minha carne quer. Porque a carne ela não quer, ela vai se rebelar, ela quer brigar, ela quer discutir. Não. Quer se revoltar? Não. Nós pertencemos ao Deus vivo. Como o Senhor Jesus se comportava, nós temos que nos comportar. Semelhantes a Cristo, lembra? Semelhantes a Cristo. Essa é a ideia de Deus. Que sejamos semelhantes a Cristo. Atingimos essa estatura. A Bíblia diz que Cristo, quando foi provocado, não respondeu dessa maneira. Ou seja, ele não respondeu de acordo com a provocação. Antes ele se calou. Irmão, vamos ser sóbrios. Amém? Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem. Quando eu ouço essa palavra prostituição, eu penso naquela mulher que vende o corpo por dinheiro, naquele cidadão que vende o corpo por dinheiro. Só que aos olhos de Deus, prostituição não é só isso. Eu sou um homem solteiro. Começo a namorar uma moça. Daqui a pouco o meu namoro com ela como se eu fosse, uma intimidade como se eu fosse casado com ela. Isso é prostituição. Isso é prostituição. Que isso, pastor? É assim que o mundo vive. A moça começa a namorar o rapaz, daqui a pouco está tendo contato íntimo com ele, como se fosse esposa dele. Isso é prostituição. Começa a namorar a moça, daqui a pouco está tendo contato com ela como se fosse marido dela. Isso é prostituição. Não, irmão. Quem é de Jesus não pode, não. Contato íntimo, contato conjugal para quem é casado. É presente de casamento. Eu não posso desfrutar de um presente. Se eu não sou casado, é um presente para quem é casado. Para quem é casado. No caso, quem é casado, o pecado é não ter vida conjugal. Tem que ter contato íntimo, marido e mulher. Pecado é não ter. Agora, se eu sou solteiro, eu não posso. Eu não posso viver amasiado. Eu não posso. Pastor, mas existe na lei dos homens aí, pastor, essa questão aí de quando a pessoa mora junto, ela mora junto muito tempo, é como se ela fosse casada, pastor. Pode até existir isso na lei dos homens, mas só que é contra a lei de Deus. Para mim ter um contato com uma mulher, eu tenho que ser casado com ela. Para mim ter contato íntimo com um homem, eu tenho que ser casado com ele.
É coisa séria, vai ficar de fora, hein? Não fica com essa brincadeira, não. Não entra nessa, não. Você, moça, que é solteira, você se contenha. Você que é solteiro, rapaz, você se contenha, você respeita o teu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Não entra nessa brincadeira, não. É coisa muito, muito, mas muito séria. Vai ficar de fora. Vai ficar. Quer dizer o quê, pastor? Lembra de Daniel 12? O nome não vai estar no livro. Ficarão de fora. Os que se prostituem. Os homicidas. Quem que é um homicida? Aquele que tira a vida dos outros. O meu primo, ele quase foi um homicida. Porque o jeito que ele falou, o que ele falou ali, eu não queria mais saber da vida. Eu não queria mais saber de Jesus. Ele tirou a vida de mim. E nós não podemos ser fracos. Deixar que alguém tire a vida de nós. Eu não sou aquilo que alguém diz. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Você está compreendendo? Sim ou não? Pastor, minha mãe vive dizendo que eu não presto. Coitada dela, ela nem sabe o que ela está falando. Como você não presta? Você tem um alto valor. Foi pago um alto preço por você. Ninguém paga um alto preço por algo que não presta, por algo que não tem valor. Então eu não sou o que alguém diz que eu sou. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Amém, Jesus? Os idólatras. A cobiça é como idolatria, viu? Cuidado para não ser cobiçoso. É uma maneira que o mundo vive. É cobiça o tempo todo. Cobiça a mulher do próximo, cobiça o carro do próximo, cobiça a casa do próximo. Ele cobiça tudo. Cuidado. A cobiça é como idolatria. E idolatria é punível com ficar fora do reino dos céus. O que é idolatria, pastor? Tudo aquilo que eu coloco acima de Deus. Se o meu marido é mais importante que Deus para mim, é idolatria. Se a minha mulher é mais importante que Deus para mim, é idolatria. Se meu filho é mais importante para mim do que Deus, é idolatria. Minha família é mais importante que Deus, é idolatria. Deus tem que estar acima. Está compreendendo? Por que, pastor, vai ficar de fora? Amar a família é uma coisa errada? Não, mas não pode estar acima de Deus. A Bíblia diz que aquele que ama pai, mãe, irmão, tem uma lista ali. Mais do que a mim, não é digno de mim. Eu sou casado com a minha mulher há mais de 38 anos. Se ela falar ou eu ou Jesus, eu a amo demais. Se ela falar eu ou Jesus, a mala dela já está na porta. Não vou pensar duas vezes. Por quê, pastor? Porque por mais que eu amo, ela é a pessoa que eu mais amo. Só não ama mais os seus filhos do que ela, pastor? Lógico que não. Sem ela eu não teria filhos. Eu amo ela. Esse negócio de, eu amo mais meu filho que meu marido, você está errada. Você não pode colocar os seus filhos acima do seu marido. Você não pode colocar os seus filhos acima da sua esposa. A família não começou quando os seus filhos nasceram. A família começou quando você se casou com ela. E vice-versa. Quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno. Aí. É sério, né, pastor? Muito. Agora ninguém gosta de ouvir esse tipo de mensagem. A pessoa quer ouvir só, amado do Senhor, o Senhor abençoa. Você vai arrebentar. Vai arrebentar no inferno, se você não levar a vida com compromisso, com responsabilidade. Esses dias eu estou andando na rua aqui, eu vi um pessoal fazendo uma propaganda e dizendo assim, vem, pode vir, Jesus te aceita do jeito que você é. Aí minha esposa olhou para mim e falei, mas é verdade. Ele aceita. Se você for ladrão, pode vir, Jesus te aceita. Você é homossexual? Pode vir, Jesus te aceita. Você vende o corpo por dinheiro? Pode vir, Jesus te aceita. Você é matador de aluguel? Pode vir, Jesus te aceita. Agora, o que você não entendeu, o que essas pessoas não entenderam, que Ele me aceita como eu sou, mas para andar em novidade de vida, para que eu me torne uma nova pessoa, para que eu venha nascer de novo, para que eu seja recriado por Cristo, a palavra de Deus. É isso que as pessoas não entendem. Ele me aceita do jeito que eu sou, mas para me transformar, não é para mim continuar do jeito que eu sou. É aí que está. E é isso que falta as pessoas, o entendimento delas se abrirem. É muito sério. Vai ficar de fora.
Não se engana. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras. E qualquer, pode ser qualquer, quando colocou qualquer, irmão, não tem aquele que fala, não, eu sou diferente. Qualquer pastor, obreiro, membro de 300 anos, dizimista, patrocinador, não interessa quem você é. Se enquadrar nesse ponto aqui, você está fora. E qualquer que ama e comete a mentira. Irmão, o que é mentira? A ausência da verdade. A mentira é a ausência da verdade. Irmão, eu estou aqui com uma camisa laranja. Ela é inteira laranja. Se você falar assim, eu vi o pastor com uma camisa laranja, tinha umas listrinhas. Você já mentiu. Mas ele estava com uma camisa laranja, mas você aumentou. Você falou que tinha listrinha e não tinha, já mentiu. Por quê? Porque a mentira é a ausência da verdade. Irmão, vai ficar de fora. Seja verdadeiro com você. Seja verdadeiro com quem está à tua volta. Seja verdadeiro com Deus. Seja verdadeiro. Se alguém deixar de gostar de você porque você é verdadeiro, fazer o quê? Como uma amiga minha um dia me disse, a gente estava conversando, eu falei, irmã fulana, o ciclano não gostou. Ela falou, não gostou não? Eu falei, não gostou não, senhora. Fala para ele comer menos. Se a pessoa não gosta de você do jeito que você é, porque você é verdadeiro, não gostou, come menos. Agora você não vai deixar a verdade para agradar ninguém. Porque se eu deixo a verdade para agradar minha mulher, então eu estou amando ela mais do que a Deus. Se eu deixo a verdade para agradar o meu marido, então eu estou amando ele mais do que a Deus. Se eu deixo a verdade para agradar o meu filho, então eu estou amando ele mais do que a Deus. Se eu deixar a verdade para te agradar, eu estou amando mais você do que a Deus. Eu não sou digno dele. Então a verdade, ela tem que prevalecer em tempo todo, em todo o tempo. Amém, Jesus? Não fica de fora. Irmão, tem me preocupado, Daniel 12. E eu estou examinando a minha vida. A Bíblia diz, examine o homem a si. E eu estou examinando a minha vida. Vai um conselho meu para você, se examine. Daniel 12 tem me preocupado. Eu tenho orado a Deus, Senhor Deus, me deixa perder a salvação. Eu tenho pedido a Deus, meu nome tem que estar no livro da vida, mas os meus filhos também têm que estar. Da minha mulher também tem que estar. Minha esposa é testemunha da minha oração. O Espírito Santo é testemunha da minha oração. Eu tenho pedido para você, o teu nome também tem que estar. Eu falo com Deus, cada pessoa que um dia eu preguei, um dia sentou diante de mim, um dia eu falei da tua palavra, onde chegou minha voz, onde chegou minha imagem, falando sobre o Senhor, Pai, não deixa que essa pessoa fique fora do reino dos céus. Não deixa que essa pessoa, o nome dela, fique fora do livro da vida. Não deixa ela se perder. Não interessa se a pessoa gosta de mim ou não gosta, não importa, tanto faz, que ela não se perca, em nome de Jesus. Por quê, pastor? Porque eu sei que mesmo que você seja de Deus, se você parar de andar de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a orientação de Deus, não importa o quão importante você é aos olhos da sociedade, aos olhos de alguém, vai ficar de fora. Vai ficar de fora. Então nós não podemos nos enquadrar nesse grupo que vai ficar de fora. Nós temos que nos enquadrar do grupo. Que grupo, pastor? Nesse daqui, ó. E o anjo continuou dizendo, neste tempo aparecerá o anjo Miguel, protetor do povo de Deus, e será tempos de grandes dificuldades, como nunca aconteceu desde que as nações existem. Mas, nesse tempo, serão salvos. Nós temos que estar nesse grupo dos que são salvos. Todos do povo de Deus que tiverem os seus nomes escritos no livro, nós temos que ter o nome escrito no livro de Deus. Tem que ficar lá. Eu não canso de citar o apóstolo Paulo. Eu levo o meu corpo à servidão, para que depois de ter ensinado a muitos, eu mesmo não me perca. Ele submetia a servidão, ele subjugava. Você sabe que subjugar é dominar, controlar. Olha lá, ó. Primeira carta aos Coríntios 9, 27. Antes, subjugo o meu corpo, e o reduzo à servidão. Em outras palavras, eu não faço a vontade da minha carne. E o reduzo à servidão. Eu faço a minha carne fazer aquilo que eu quero que ela faça. E eu quero que ela faça a vontade de Deus. Então ela vai fazer a vontade de Deus. Era o que o apóstolo Paulo estava dizendo. Para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha
de alguma maneira, ficar reprovado, ficar de fora. Eu não quero. Como é que eu vou para o lugar para onde eu mandei um monte de demônio? Para onde, pastor? Para o abismo, para o inferno. Vou nada. Eu vou para o céu. E você? Eu não tive certeza nem do jeito que você falou. Será que Deus teve certeza? Eu vou para o céu. E você? Amém, né? Quero te encontrar lá. Né? Não deu para nós ir na praia aqui, mas nós vamos na praia lá. Hã? Não deu tempo, pastor. Era uma correria lá. Se eu lembro, eu lembro. Se eu ficava brigando para nós poder orar e jejuar, se eu lembro, eu lembro. Mas você está aqui hoje salvo. Amém, igreja? Que Jesus possa falar mais no seu coração. Você que está em casa, forte abraço. Deus te abençoe. Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém.